Gente, hoje nós viemos aqui para conversar sobre um documento muito importante para profissionais e empresas que prestam serviços baseados em análise do comportamento aplicada para pessoas autistas, que é uma nota técnica da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Mas antes de falar da nota, eu queria saber, e aí, Ana, Tilenol, vai te uma merda. E a vacina? Já que eu soube que eu não irritei logo no começo... Eu acho assim, que a essa altura do campeonato, quem ainda não entendeu o que está acontecendo, eu espero que a seleção natural dê conta, porque não é possível. Então, mas eu tenho um problema que eu estava até conversando outro dia lá em casa, que o problema é que eu vejo que essas pessoas se reproduzem mais. Né? Você já assistiu um filme chamado Idiocracia? Já, meu Deus, eu tenho pensado tanto nele, eu até reassisti Então, o problema dia. é que quando a gente pensa nele e fala, é verdade, a gente tem que tomar cuidado, a gente imediatamente cai em eugenia. Daí é ruim, não tem onde... Não tem caminho. É uma sinuca de bico. Mas é assim, o trelelê do Tilenol. Então vamos começar pelas notícias ruins. Vamos começar pelas ruins. Então, o ditador dos Estados Unidos anunciou... Bom, anteriormente ele... Não, fala mais devagar. Quem dos Estados Unidos tem que falar devagar essa parte. O ditador dos Estados Unidos tinha anunciado anteriormente, junto com o bobo da corte que ele colocou no lugar de ministro da saúde, que até não sei que dia ele ia anunciar a cura para o autismo. Aí agora não era bem isso, veja bem, na verdade a gente vai anunciar qual que é a nossa grande descoberta, uma pesquisa feita em aparentemente 15 dias, a grande descoberta que nós fizemos, né, que a ciência fez, da causa do autismo. E aí ele anuncia que a causa do autismo é porque as mulheres tomam Tilenol quando elas estão grávidas. E a gente tem duas opções, e eu acho que as duas são verdadeiras ao mesmo tempo, para explicar o motivo pelo qual ele usou o nome comercial de uma substância chamada acetaminofén. Ele usou essa palavra Tilenol, né? Primeiro porque ele não conseguia ler e pronunciar a palavra acetaminofén. Mentira. Não, você não viu o vídeo? Não, olha, não vi, eu confesso. Para surpresa de absolutamenteMente ninguém. Alguém ainda duvida que aquele homem é analfabeto. E o segundo motivo, que desde o começo eu suspeitei, falei, que porra é essa? Qual é o problema do paracetamol? Quem que vai lucrar? Aí eu fiquei quem que vai perder? loucubrando, será que é uma coisa do tipo, eles venderam todas as ações, manipularam o mercado da empresa do Tilenol e a. Aí ontem eu vi eu até compartilhei, eu vi um vídeo um carrossel da Dani Freitas. Sim. De novo a gente tá falando da Dani. Semana passada a gente também falou. Também? Não, foi? Eu sempre falo, a Dani sempre vem com as melhores informações. Tá Gente, vendo? ela é a pessoa mais bem informada do mundo. Ela caça as coisas e é justamente isso. E eu fiquei lá, elucubrando um monte de coisa e não consegui chegar. Eu até dei uma procurada se tinha alguém falando nisso na internet, não achei. Esqueci o assunto, aí ontem eu vi. Qual é o maior produtor de paracetamol? Faço ideia. Não faço. A China. A China e a Índia. Os BRICS. Certo? Meu Deus. Estou sendo surpreendida ao vivo. Então, quando a gente fala, né? Considere a fonte. Olha que entenda quem se interessante. beneficia. A necessidade de você olhar a notícia, a informação, o posicionamento mais amplo. Tipo, o que ele ganha falando isso para as crianças autistas? Quem que ele quer prejudicar? Rapaz, não tá nem diante do imediato, né?
Aí... Qual o arroba da Dani? A Helena tá perguntando. Pera. Acho que é pra poder citá-la. Acho que é Dani alguma coisa Freitas. Vamos procurar aqui, peraí. Tá. Estamos procurando, Helena. É bom que hoje tá uma live bem intimista. A Maria Helena tá aqui pra conversar com a gente também. Maria Helena, eu lembro da época da... Dani.afc. Tô mandando pra você, Helena. É, melhor. Eu lembro, Maria Helena, da época da pandemia, que a gente fazia live, eu fazia live sozinha. Eu e a Ana, a gente fazia, lembra? E a Dani tá em live também, ó. Vixe! Não, já acabou. Já acabou. Já acabou. Que a gente fazia... Você lembra, Maria Helena, que eu fazia live com a Ana, a gente fazia sobre política. Lembra, amiga? Sexta, 3h da tarde. E depois a gente falava sobre... Aí depois eu fazia umas sozinhas e a Maria Helena sempre estava comigo. Ela nem morava aqui em Fortaleza ainda. Companheira de longa data. E comentava e entrava. Você lembra uma vez que você entrou ao vivo e foi se arrumar todinha, bonitinha, que era um encontro? Ah, é? Vocês fizeram... Fofíssima, Pronto, fizemos. Chamei as minhas, vamos ver se elas entram. Helena, eu tinha que ter feito isso 1 hora atrás? Tinha. Helena, eu mandei pra DM do perfil da agência Lavanda, tá? Ela já até colocou aqui. Acho que ótimo. Ela já achou antes que mim, né? Eu quero fazer uma atualização. Então, a gente falou... A não ser que você queira também fazer outra, mas eu quero fazer uma que é assim. Outras. Do ponto de vista de posicionamento de imagem ou posicionamento da marca, o quanto que isso é sim importante, você olhar para o seu negócio. E posicionamento, Helena, me ajuda a não errar. Posicionamento de uma marca não é o marketing. O marketing, que já é uma ciência, um negócio enorme, não é card para o Instagram. É muito mais do que isso. Para você posicionar a sua imagem, ela conta a história sobre você e sobre a sua marca. E o que eu tenho observado? Eu recebi a notícia hoje pela manhã, não acompanhei, mas eu acho que é super válido, que é a Virgínia, ex-esposa, ex-nora do Leonardo, sertanejo conhecido, que é dona de uma empresa que vende produtos para mulheres, de maquiagem, não sei o que lá, que é a WePink, que está com um volume incontável de reclamações formais no Procon, no Reclame Aqui, problemas infinitos. Ela vai ser rainha da bateria de uma escola de samba no Rio de Janeiro, que eu não sei qual é. Eu espero que você descobrir logo, porque essa escola de samba vai estar absolutamente retirada do meu... Alguma coisa em Duque de Caxias. Eu até soube a notícia hoje de manhã. Corre aí, Helena, cuida, me ajuda. E as cores da escola, vermelho, verde e eu acho que é azul. E a Grande Rio. E a quadra estava toda de rosa, que é a logomarca da WePink. E ela não para de falar, e ela não para de mostrar, em todo canto tem. Isso é sobre uma narrativa. Gostamos? Não gostamos, mas eu estou mostrando o quanto que essa narrativa ela se sobrepõe muitas vezes, esse posicionamento da marca, a uma pessoa. E outra coisa que é sobre o movimento do Lula diante de um encontro internacional. Algumas coisas que eu quero destacar. Desde que houve essa sobretaxação do Brasil, o Lula não tem deixado, claro que tem deixado, mas ele tem feito coisas que costumeiramente se faz no bastidor, erroneamente se faz no bastidor, ele tem feito ao vivo, ele tem feito em comunicados públicos. Aqui no Brasil ele já falava sobre a soberania e piriri pororó. Ele foi para o encontro das Nações Unidas e falou um discurso assim, gente, que foi escrito a muitas mãos, eu tenho certeza, mas o discurso dele é maravilhoso. E
que ele estava dando todas as informações sobre o que era importante para o país que ele representa. Não, eu vou te atacar, pipipi. Nós somos assim, nós fazemos isso publicamente, deixando muito claro qual é o posicionamento dessa marca, Brasil, desse governo, e o quanto que ele faz de relacionamento empresarial nas entrelinhas. Ele estava sentado assistindo um discurso, então ele fez esse posicionamento, mandando o recado. Ele estava sentado assistindo um dos discursos e ele distribuiu num guardanapinho que estava na mão dele paçoquinha para líderes do Estado. Esse povo que não come nem vento por aí. E isso é o quê? É porque o Lula... Gente, isso é construído. Não matou. Não, ele explicou o que era lá com a comunicação dele. O que isso significa? Significa que não é postagem de Instagram. A sua imagem é o tempo inteiro. E se você está diante de um palco internacional, nacional, que são os congressos que a gente pode ir, você está o tempo inteiro contando a história sobre a bandeira que você carrega, a imagem que você carrega. Acho que isso são coisas importantes. E para fechar, você viu a fala dele dizendo, eu vou tratá-lo com respeito que um presidente, espero ser tratado com o mesmo respeito, não vejo problema em nos encontrarmos presencialmente, somos 2 homens de 80 anos. Isso é humanizar justamente o discurso de ódio e o extremismo tenta fazer, que é desumanizar né, as pessoas. Enfim, era isso. Sim, passando por cima. Tá, então... Eu tava preocupada, não tava vendo onde você ia chegar, agora eu vi. Você viu? Não, você viu? É porque tudo isso... Mas foi, tá, chegou. O Epink. Tá, então vamos voltar para o assunto. Então, assim, por que arranjaram esse bode expiatório e não qualquer outro? Porque é esse o que beneficia eles, certo? Eles querem tirar um mercado da China e da Índia, eles querem trazer de volta a produção para os Estados Unidos, que não vai acontecer, porque eles não têm mão de obra qualificada, eles querem vender mais ácido fólico, por exemplo, que também é outra coisa que é um mercado muito maior, vender ácido fólico para curar autista, porque é 2% da população, do que dar ácido fólico para grávida. É isso que eu ia dizer, para grávida. Então, alguma dessas coisas tem alguma evidência científica? Não. Muito pelo contrário. Tem evidência científica de que não é isso. Né? Alguns tipos de autismo têm alguma resposta clínica ao precursor de ácido fólico. Respondem bem no que diz respeito a sintomas de linguagem e comunicação social. Mas é menos de 1% dos tipos de autismo. Então, você tem que fazer um teste genético. Se for desse tipo, provavelmente esse remédio, que é um precursor de ácido fólico, vai ter um efeito clínico nos sintomas de linguagem e comunicação. Não vai curar autismo de ninguém, não. Tá? Então, ok. Então, no que diz respeito a qualquer coisa que venha, né, dos Estados Unidos, autismo é causado por Tilenol. Para curar o autismo, você toma precursor de ácido fólico e para de vacinar os seus filhos, porque vacina causa autismo, a despeito do que qualquer passadora de pano para ditador estadunidense tenha saído falando na internet, tá, minha gente? Não vem com essa história de veja bem, vocês não sabem interpretar, ou vocês estão sendo tendenciosos. Passou pano. Eu falei no meu... Mas nem que foi um lencinho de papel. Você passou algum paninho para qualquer coisa que venha de criminoso, você está sendo cúmplice. Tá? Então, para de passar pano para trampista e para de passar pano para gente que tá tentando te enganar, certo? Então, vamos lá. Então, esse foi o primeiro. E aí, a coisa mais linda que aconteceu imediatamente, o Ministério da Saúde do Brasil fez todas as comunicações oficiais e colocou em todas as mídias do Ministério, né? E
O Padilha. E o Padilha foi falar para todo lugar que isso não é verdade, isso é mentira. A ciência diz que o Tilenol não tem nada a ver com o autismo. Muito pelo contrário. Outros remédios que são analgésicos e antipiréticos têm sim relação. Dipirona, aquele outro vermelhinho, como que chama? Advil. Advil é o... Ibuprofeno. Então, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco. Todas essas coisas, elas têm sim associação com transtornos de desenvolvimento, né? E não tomar nenhuma dessas coisas e ter uma febre não tratada, crônica também. E alta durante a gravidez, também tem. Afeta o feto em desenvolvimento. Também tem relação com transtornos de desenvolvimento. Então, né? E aí perceba, né? Estados Unidos 0, Padilha 10. E aí perceba, né? Como o que as comunicações, as contas oficiais do Brasil fizeram. Que, aliás, anda de parabéns dessa vez. Assim, as publicações estão sensacionais. Destacaram, aumentaram a distância entre o que um diz e o que o outro... Eu gostei dele, porque, né, quando o Trump fala, gostei dele, um cara legal, do jeito que eu gosto, veja bem, nós estamos a quilômetros e quilômetros, né, estamos em outro planeta, isso é posicionamento também, parabéns de novo pra gente. Né, e se tem uma... Não é que o Trump é burro, ele é muito limitado, porém, ele tem uma inteligência funcional em algumas áreas que ele não chegou onde ele chegou, né? Só porque ele é burro. Ele chegou onde chegou porque ele tem uma inteligência limitada em uma área específica e porque ele é bilionário. Então, ele é muito sagaz em perceber em qual onda ele vai surfar. O que não vai ser bom para a imagem dele e o que vai ser bom para a imagem dele. O que aconteceu no domingo imediatamente antes do discurso da ONU? Aqui no Brasil, em todos os lugares. Exatamente, a manifestação que deixou claro e público que o Brasil não vai mais aceitar o que aconteceu durante o governo do Coisa Ruim. Deixou claro e público que o bolsonarismo, ele é sinônimo de criminalidade para o brasileiro. É mesmo. E que criminoso tem que ser julgado, punido e colocado na cadeia. E a gente não vai aceitar menos que isso. Diante deste recado, aí o Laranjão fez peraí, vamos reposicionar a marca. Vamos reposicionar a marca, que é característico também, mas enfim, é característico também de posicionamentos extremistas de direita. Claro, é populismo. Que é abandonar... Ana começou a afetar a minha imagem, nunca nem vi quem é a outra. Isso é definição de populismo. Exatamente. Né? Eu falo o que o povo quer ouvir enquanto ele tiver... E eu vou fazer tudo para que ele continue me ouvindo, me obedecendo e me apoiando. Né? Ainda que eu tenha que só falar mentira. Eu tô me segurando pra não ir embora, pra gente chegar na nota, mas é isso mesmo. Nós vamos chegar, nós estamos caminhando pra lá. Aí a outra coisa que eu acho que, além do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde desmentindo o anúncio do Trump. Exatamente. Olha aí, tava aqui, tá vendo? A gente eu fui marcando as coisas que eu queria lembrar de falar. Aí, também, agora eu não sei mais a ordem cronológica, se foi antes ou foi depois, mas foi um dia antes, um dia depois, foi feito o lançamento da linha de cuidados para a TEA no SUS. Foi um dia depois. Cara, né? Que lindo! Foi um dia depois. E o vídeo engraçado que lindo. Já estava marcado. Não foi nenhuma coisa assim, vamos correr com isso para ser resposta. Não, já foi realmente uma serendipidade. Serendipidade. Eu na época da pós. Lembro na pesquisa. Do Sidman. No livrão do Sidman, né? Na Bíblia. Aquele desse tamanho que fala. O que é essa linha de cuidado? Primeiro que tem várias medidas, principalmente
centralizar todas as ações isoladas que já estavam acontecendo. Então, por exemplo, o rastreamento com MChat obrigatório Sim. dos 16 aos 30 meses, agora ele não só obrigatório, está na carteirinha, mas ele está obrigatoriamente no prontuário dos bebês nessa idade, tem que ser feito. E aí foi feito todo um processo, né, dos encaminhamentos. Então é feito o rastreamento, se é identificado o risco para autismo, isso é encaminhado para a atenção primária, para os centros de diagnóstico. O trabalho vai ser todo com o objetivo de fazer diagnóstico precoce e iniciar imediatamente orientação parental e estimulação precoce, mesmo que o diagnóstico ainda não tenha sido fechado. Então, Sim. a orientação parental e a intervenção precoce, elas são de início imediato, elas não são só depois que o diagnóstico é feito. É mesmo? Uau! Fantástico, né? Não, totalmente e aí, dentro fantástico. dessa política, vai ter o fortalecimento de um monte de centros de reabilitação que tem no Brasil inteiro. Tem lá, o Ceará recebeu 2.200.000 para o centro de reabilitação, que é esse aqui, nosso vizinho, que é bem aqui do outro lado da... Sim. E vários outros estados, não foram todos, mas foram muitos. O programa do Mais Especialistas, ou Tem Especialista, alguma coisa assim, contratar, né, especialistas da área. Então, vai ter TO, vai ter fono, vai ter nutrição, vai ter neuropediatra, especialista em autismo nesses centros. Então, essa é, assim, uma notícia fantástica que é fruto de uma construção coletiva que já vem desde o início do governo do Lula. Quer dizer, foi tentada durante o governo do Coisa Ruim, mas durante o governo do Lula, claro que foi super, super rápido o andamento da coisa. Começou com a ministra anterior, mas andou mesmo com o Padilha. E, de novo, não caiam em conta de gente que surfa na onda, tá? A política de atenção ao TEA é uma construção coletiva que parte principalmente de dentro do próprio SUS. Tá? Então, não foi grupelho nenhum que foi lá e é o herói do pra autismo. Ficar tomando a bandeira, né? Tá? E agora já tá, né, muito insidiosamente, né? Não fala, engraçado que no texto ele não fala, né? Ai, olha aqui o nosso fulaninho, representante do grupelhozinho, que, né, está lá com o ministro Padilha para fazer a política. Não, tem uma foto do fulaninho do grupelho, do lado do Padilha sorrindo, e aí comemorando a política. Mas você já imediatamente, você já fez a... porque... Se você não prestar atenção, você fala, não, então foi o grupelho que fez a política, olha como são heróis do autismo. Não são, tá, gente? Inclusive, que se dependessem deles, essa política não teria sido feita, porque não é esse o interesse. O interesse é que seja afunilado, canalizado e desaguado todo o autismo para os atendimentos que eles querem vender. E não os atendimentos que a ciência diz que são os melhores. Ok, isto posto, por que isso tudo eu acho que tem muito a ver com... Alinhado, né? Tá alinhado com o assunto que a gente já tinha previsto. E é grana, viu, que o SUS está investindo. Eu tô vendo aqui... Você viu? Não, primeiro... Exato. 279 milhões, mas tem mais 71 milhões, tem 72 milhões aqui. Que vai para o programa geral, que é a rede de cuidados à pessoa com deficiência, de modo geral. Agora tem especialistas, que é o nome do programa. E aí tem um novo pacote, mais dinheiro. Isso. É isso. Que, serão 53 novos centros especializados em reabilitação, fora os que já existem, que também vão receber verba para incrementar, né? Ai, mas não adianta para nada. Fortalecimento do projeto terapêutico singular, feito por equipe multiprofissional juntamente com a família. Tá? Então, assim...
Cara, a gente tá numa onda boa. A vida Nossa é boa. Senhora. E se eu ouvir um A, eu juro por Deus, eu vou chamar você de burra na rede nacional, hein? Se eu ouvir um A, mas não adianta nada, isso aí é só no papel, isso aí não vai sair pra lugar nenhum. Isso fala, é incrível, é absolutamente incrível, como 100% das vezes, comentários desse tipo, isso não serve pra nada, porque isso é muito bonito no papel, mas na realidade não tem nada, porque demora, porque a fila, porque 100% das vezes esse comentário vem de gente que nunca precisou entrar na fila do SUS, que nunca fez uso de fato do serviço do SUS. Ou que tentou 1 ou 2 vezes no postinho e achou que uma fila de 6 ou 7 pessoas era demais. Ela não podia esperar, o floquinho de neve tem que ser atendido imediatamente. Que mas nem cooperadora. Na fila da Unimed, pra conseguir marcar a consulta só daqui a 3 meses, aí 3 meses ainda tá bom. Aí tá ótimo, porque, né? Então, assim, tem gente que merece. Muito bom. Mas, enfim, bora lá. Tu vais começar já falando da nota? Não, você quer introduzir? Eu queria falar dos autores. Somos muitos. Pois é, foi escrito. Eu acho isso muito legal. Também é uma construção coletiva. Conta um pouco, Ana, antes de falar da nota, mas conta um pouco do bastidor. Assim, uma vez que tu és autora, ela compõe. Eu sou uma das autoras E por ordem alfabética, a gata tá em primeiro. Então, assim, quando aquela sequência de porrada que a gente levou, desde do coisa do manicômio lá, isso, em resposta foi chamado uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho, para responder a aquela denúncia feita pelo Grupelho, de que a aba era um sistema manicomial. Aí a gente tinha acabado. E aí, então, quem propôs foi a presidenta da BPMC na época, que era a Giovana Munhoz da Rocha, propôs que a Comissão de Desenvolvimento Atípico, né, então, encabeçasse essa nota. A comissão teve a ideia de juntar todas as associações de análise do comportamento e análise do comportamento aplicada. Então, representantes de todas as associações, com apoio formal e institucional de todas as associações. Tá fazendo exatamente 1 ano. Né? Eu tô olhando exatamente. Aqui. Olha, 18 de setembro, que já pediu ação. Não. De 24. Tu vê? Um ano depois. Nossa senhora, essa nota também, gente. Porque tem que responder imediatamente agora, na hora. E aí, então foi essa construção. Então, começa que tá todo mundo, a gente precisa responder. Aí a presidenta fala assim, precisamos responder. Comissão de Desenvolvimento Atípico, vamos fazer um grupo de trabalho? A Comissão de Desenvolvimento... Vamos sim. Não sei de quem foi a ideia, mas conhecendo essa galera, foi uma ideia assim, vamos fazer tal coisa? Vamos! E tal coisa também? Vamos! E agora ninguém mais sabe de quem foi a ideia, porque ela sempre é assim, de muitas mãos. Que bom! Então foram convidados representantes de todas as associações de análise do comportamento e análise do comportamento aplicada, que são a BPMC, que é a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, que é uma associação científica, a ACBR, que é uma associação de análise do comportamento no Brasil, também uma associação científica, e a ANPAC, a Associação Nacional de Profissionais de Análise do Comportamento, que é uma associação profissional. Então, essas 3 entidades se juntaram, indicaram representantes, e esses representantes se reuniram para escrever uma nota técnica que esclarecesse o que é análise do comportamento aplicada, o que é análise do comportamento aplicada ao TEA e como que a análise do comportamento aplicada ao TEA embasa a prestação de serviços para essa população. Eu achei linda a introdução que a doutora Ariane fez, que ela é a coordenadora da Força Tarefa. Olha só o peso disso, dizendo que são profissionais competentes, experientes,
que teve dedicação, mas e que eles não são apenas referência do ponto de vista prático e acadêmico, mas também em termos de ética, afeto, excelência e compromisso com o público-alvo de suas respectivas práticas. Tem lá o nome deles, o currículo, mini, que não é mini quando fala deles, mas o mini currículo deles, e fala um pouco também das associações, né? Enfim, Sim. Ana. E aí vai, né? Então eu vou citar. Então, em ordem alfabética de autoria, eu, Ana Arantes, Ana Carolina Sela, Ariane Coelho de Souza, Carlos Vinícius de Almeida, Carolina Vieira, Cláudia Romano, Daniela Canovas, Lara Frasson, Leila Bagaiolo, Luiz Freitas, Matheus Brasileiro e Silvia Murari. Tá? Então, a gente tem aqui docentes de universidades federais, pesquisadores reconhecidos na área, com publicações importantes. A gente tem presidentes das associações, representantes diretos das associações, da Comissão de Desenvolvimento Atípico, da certificação, da Comissão de Certificação, pessoas que estão na prática clínica e na prestação de serviço em aba. Diretamente. Então, diretamente. Ou seja, gente que entende do que está fazendo. Do que está falando, principalmente. E são pesquisadores, né? E principalmente todos eles com currículo acadêmico. E aí vai falar sobre as associações. Então, a BPMC, que é a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento, a ACBR, Associação Brasileira de Análise do Comportamento, uma associação vídeo, 2000, nossa, faz tempo, hein? A BPMC é 91. A BPMC tem 30 anos. A CBR... 2013. Eu fui da editoria da CBR, acho que em 2015. Nossa. E a ANPAC, Associação Nacional de Profissionais de Análise do Comportamento. Ok, então vamos à vaca feia. Gente, um livro. É um livro, tem 54 páginas. Depois que eu falei pra Lídia agora, a hora que eu imprimi o trem, né? Porque eu só tinha lido a versão final em PDF, dentro dos. Acho que tem umas 30 versões no meu computador. Socorro, Deus! Então, isso aqui demorou quase um ano pra ser feito. É isso, né? Saiu agora. Foi lançada, foi disponibilizada, né? Um pouco antes da BPMC, agora no começo de setembro, e foi lançada oficialmente durante a BPMC, que foi na primeira semana de setembro. Vou pedir autorização para ir buscar a minha. o meu café quentinho. Você largou lá, doida? Você acredita? Vá. Fui pegar para tomar, tô indo. Já vou. E aí, essa força-tarefa, ela se reunia 1 ou 2 vezes por semana, de noite, de terça e quinta, durante 2, 3 horas, toda semana, durante quase um ano, para redigir essa nota. Então, algumas coisas que eu queria apontar, né, sobre o que essa nota técnica e orientativa, né, orienta sobre o que é análise do comportamento, o que é análise do comportamento aplicada, o que é análise do comportamento da UTEA e todas as características que essa prestação de serviço precisa ter. Então, vejam, a nota, ela deixa muito clara a definição de cada uma dessas coisas. Elas são interrelacionadas, né, obrigatoriamente, mas elas não são sinônimos, elas não são a mesma coisa. São conceitos diferentes. Então, a introdução da nota deixa isso muito claro e faz isso de uma maneira muito fluida. Então, começa, né, vai do maior para o menor, da parte maior para a especificidade, tá? Então, ela vai começar definindo o que é a análise do comportamento. A análise do comportamento é um referencial teórico-metodológico. Esse referencial teórico-metodológico, ele embasa uma investigação científica. Então, a análise do comportamento é um referencial teórico-metodológico para a ciência do comportamento.
A ciência do comportamento faz investigações científicas a partir desse referencial em 3 campos de conhecimento. Estudos conceituais e filosóficos, o que a gente chama de behaviorismo radical, investigações de processos comportamentais, que a gente chama de análise experimental do comportamento, e estudos aplicados, que a gente chama de análise do comportamento aplicada, ABA. Então, já deixando claro que a análise do comportamento aplicado é um campo do saber embasado no referencial teórico conceitual, teórico metodológico da análise do comportamento. E que a prestação de serviços que derivam destes campos precisa considerar a necessidade da formação que contemple os 3 campos de saber de forma indissociável, porque eles são indissociáveis. Ninguém consegue entender behaviorismo radical sem conhecer os processos comportamentais. Ninguém consegue entender os processos comportamentais sem saber de behaviorismo radical. E ninguém consegue entender nenhuma tecnologia, processo, procedimento que venha da análise do comportamento aplicada sem ter conhecimento tanto do behaviorismo radical quanto da análise experimental do comportamento. Eu achei essa frase tão linda. Indissociável. Eu achei tão lindo isso. Tá? Ou seja, não dá para estudar só o campo da aplicação. Eu canso. Eu vou morrer cansada de repetir isso. Né? E paspoia que fica, porque eu quero aprender as coisas na prática, esse negócio de ficar ficando ouvindo aula teórica, é por isso que na prática você faz merda. Porque já dizia o Skinner que confusão na teoria é confusão na prática. Então, por que o meu procedimento não dá certo? Porque você não sabe behaviorismo radical e nem análise experimental do comportamento. É por isso que tá errado. Tá? Aí, esse é o início. Então, dado que a gente já estabeleceu do que a gente está falando, aí a introdução dá uma geral na história do desenvolvimento da análise do comportamento, né? Principalmente na história da análise do comportamento no Brasil, né? E outra coisa que eu acho absolutamente importante por que a gente tem que saber de história da análise do comportamento? Sim. É só para passar na prova do CABA, BR? Né? Muito bem. Então, assim, eu vou ler, porque... Tem uns textos vamos, ele tá lindo, então, viu? Vocês brilharam. Então, assim, o exame da história da análise do comportamento permite identificar a seriedade e a robustez do processo de construção de conhecimento. Esse olhar retrospectivo permite examinar suas origens e seu desenvolvimento e, assim, resolver possíveis dilemas. Identificar possíveis desvios dos seus objetivos fundamentais. Descrever como fatores culturais, políticos e socioeconômicos afetam o desenvolvimento dos campos de saber e como isso influencia a escolha de métodos. Alertar para que erros cometidos no passado não se repitam. É compromisso de cada profissional da área acompanhar as evoluções filosóficas, experimentais e aplicações socialmente relevantes. Mas eu não sabia que agora era assim. Porque você não sabe nada de behaviorismo radical nem de análise experimental do comportamento. E de ABA também é bem pouco. Que se soubesse, não pensava assim. Se você conheceu a história, se você compreendeu exatamente tudo isso que está sendo falado aqui, né? Como fatores históricos daquele tempo, daquela sociedade, daquele momento socioeconômico, naquele lugar específico, influenciaram o que a ciência estava produzindo em termos de o que eu vou estudar, por que eu vou estudar, que tecnologias que eu quero produzir com esse conhecimento para fazer o que na sociedade, né? E o que é socialmente relevante também vai mudando de acordo com esses fatores.
históricos, culturais, sociais. Exato. E a gente só consegue identificar se conhece sobre a história, senão as coisas se repetem. Exatamente. Ai, né? Outra camiseta que a gente vai fazer, vocês então. sabem que a gente vai falar. Então, como um dos campos de saber que compõe a análise do comportamento, a aba se dedica também a produzir tecnologias comportamentais que auxiliam em áreas como, por exemplo, saúde. E aí vai dizer trocentas coisas que a aba pode fazer, por exemplo, dentro da, por exemplo, área da saúde. Educação, e aí vai dizer 3 linhas de coisas que a aba, por exemplo, pode fazer, por exemplo, na área de educação. Questões organizacionais, questões de esporte, políticas públicas, direitos humanos, entre outras diversas aplicações que a análise do comportamento, né, produz dentro da análise do comportamento aplicada para resolver problemas relevantes socialmente. Ah, é lindo demais. E aí se coloca, então, o objetivo dessa nota, né? Então, o objetivo dessa nota é informar a comunidade sobre o que é a aba, o que são as práticas baseadas em aba Parateia e qual ou deveria ser a qualificação profissional, a qualificação dos profissionais que atuam de acordo com essas premissas. Então, esse é o objetivo dessa nota 10. O que é aba? O que é aba Parateia? E como esse serviço deve ser prestado? Por profissionais com qual formação, com qual escopo de atuação, que precisam ter quais habilidades. E é uma nota cuidadosa, porque nesse parágrafo que tu acabaste de ler, tem a notinha Tudo de tem rodapé. Notinha de rodapé. Eu lembro da Ariane dizendo, e aí tinha uma nota de rodapé que durava 2 horas, 3 horas. Essa primeira, então, acho que foram 3 reuniões inteiras, só para discutir ela. A primeira e a segunda. A primeira e a segunda? A segunda é sobre primazia da identidade, em vez de primazia da pessoa, né? Então pessoa autista. É a pessoa autista e não pessoa com autismo. Né? Mas pode ser o contrário, vai mudar, depende, tem que consultar a comunidade. Essa aqui é a nota. Então, começa. Primeira coisa, que é até onde a gente vai hoje, tá? Porque isso aqui vai durar alguns dias. Alguns encontros. Algumas lives. Vamos começar com análise do comportamento no Brasil, história e a realidade atual da formação profissional. Então, quando que a formação e análise do comportamento começa no Brasil? Começa lá em 61, quando a Carolina Bori foi buscar o Fred Keller e trouxe para o Brasil para ensinar a análise experimental do comportamento e para fomentar a criação de laboratórios de psicologia experimental nos cursos de psicologia no Brasil, para que a psicologia se transformasse em uma ciência e tendo como modelo de ciência psicológica a análise do comportamento, né? E aí, partindo disso, a gente vai, né, para a realidade. Então, essa formação vem acontecendo, principalmente no nível da pós-graduação. Então, gente, não é uma coisa que a aba inventou ontem, pós-graduação lato sensu, tá? Desde sempre, pessoas formadas em psicologia, pessoas graduadas em psicologia, para prestar serviços em análise do comportamento aplicada, principalmente nessa época, na área clínica, né? No atendimento psicoterápico, eles tinham que fazer, essas pessoas tinham que procurar especializações em terapia comportamental. Certo? Então, assim, ao finalizar da graduação, eu achei muito bonitinho, né? Nessa época, uma vez finalizada a graduação, o profissional deveria procurar algum dos centros formadores, quase todos em cursos de mestrado e doutorado com ênfase experimental. Nesse cenário, surgiram os primeiros cursos de especialização, nível de pós-graduação lato sensu, primordialmente na área de psicoterapias comportamentais. Maravilha. Então, essa
narrativa de que qualquer mané que acabou de se formar em psicologia, que teve 2 aulas de behaviorismo radical torta, pode se dizer analista do comportamento. Pode. Alguém vai acreditar nele? Porque a gente tem uma história de pelo menos 30, 40 anos de formações específicas em nível de pós-graduação lato sensu. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado em análise de comportamento Que é e em análise de comportamento aplicada na terapia comportamental. E aí eu acho que deve ter sido por causa desse período todo de formação stricto sensu que foi possível ter a lato sensu. Que Sempre. Então, as formações específicas voltadas para a prática profissional de excelência, que são os mestrados profissionais e a pós-graduação lato sensu, são sempre produto da pós-graduação acadêmica ou stricto sensu, da produção de ciência. A produção de ciência fomenta a aplicação com tecnologias. Sim. E aí, isso cria a necessidade de uma formação específica para a aplicação daquelas tecnologias. A ciência vai andando assim. É muito bom. Por isso que a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Dá merda. Tá? E aí, daí a gente vai, corta para... Nos últimos 10 anos, um monte de curso, né? Dezenas de cursos de especialização. E aí, no último dos 10 anos, a gente vê uma demanda por serviços baseados em aba para autismo e a concomitante proliferação de formações em análise do comportamento aplicada ao TEA, sem uma regulamentação, sem uma regulação, sem critérios e sem definição de quem é esse profissional e quais são as habilidades que ele precisa ter para que eu possa fazer um curso em que eu consiga formar esse profissional que tem essas habilidades. Gente do céu. E esse parágrafo é porrada, viu? Gente, eu tô lendo, preciso dizer, a primeira vez com uma leitura comentada por uma das autoras. Então eu tô amando. Olha isso. Não proporcionam... Nada que a gente não soubesse, mas olha só. Esses cursos não proporcionam formação adequada sobre os princípios conceituais, metodológicos e éticos. Isso. Não oferece prática supervisionada que desenvolva habilidades essenciais. Uau! Uau! Parabéns de novo, técnicas gente. Essenciais para a prestação de serviço na área. Uau. E outra consequência dessa proliferação de cursos não regulamentados e que produzem profissionais com baixa habilidade ou capacidade técnica é a criação de narrativas de desinformação sobre o que é análise do comportamento e o que é análise do comportamento aplicado ao TEA. Perfeito, sim. E aí, então, junto com essa proliferação de informações inadequadas, concepções errôneas sobre a área são socialmente popularizadas. O exemplo mais comum disso é nomear intervenções baseadas em aba de método aba, terapia aba ou protocolo aba. E eu defendi uma coisa que não entrou aqui, mas continuo defendendo, falar o aba. Ai, Jesus! Porque se você tá falando o aba, qual que é o sujeito oculto? É o método, né? Porque não é a intervenção. Não é a intervenção, é o método aba. O procedimento aba, o protocolo aba. O protocolo. E eu sou terapeuta aba. Eu entendo que a Maria Amélia fica nervosa. Dá pra... Eu super entendo. Sim, sim, sim. Então, como consequência, tanto consumidores dos serviços quanto profissionais de atenção primária, operadoras de saúde suplementar e esferas jurídicas têm tido dificuldade de identificar o que são práticas adequadas, éticas e baseadas no conhecimento científico da análise do comportamento. Certo? Por quê? Então, agora vamos fazer aquela análise funcional, voltar para trás. Hipóteses funcionais. Vou fazer uma análise funcional para levantar hipóteses funcionais, certo? Vamos. Quem se beneficia de que o sistema jurídico, as operadoras de saúde e
os usuários não saibam o que é a aba feita de maneira correta, quais são os critérios, quais são os objetivos, quais são os procedimentos, qual é a formação necessária do profissional, qual é a formação adequada e quais são os critérios de excelência. Quem, hein? Quem se beneficia disso? Não são justamente os profissionais pouco capacitados Com certeza. que prestam serviços E grandes empresas para grandes empresas que também precisam que que não são se obrigadas a oferecer esse serviço e querem fazer isso a baixo custo e com pouca efetividade. Exato. Certo? Porque é de muito interesse das operadoras de plano de saúde que a efetividade dos serviços de aba para autista seja muito baixa. Porque isso justifica não precisar mais oferecer esses serviços. E nesse sentido é muito importante desqualificar a prática, E né? aí você precisa desqualificar a prática. Criando narrativas do tipo, o método aba é Robotiza. um sistema manicomial. O método aba robotiza as crianças. Porque método, a gente entende método como uma coisa única, aquele tamanho único, né? Receita do bolo. Receita de bolo que tem que ser aplicado igual para todo mundo. O material, a medida, Tudo a padronizado, ordem. tudo sistematizado da maneira... E se é pão, é pior. Isso é o quê? Pão. O que é pão? Se for a receita do pão, Então. pior. Receita do bolo, receita do pão. Até para fazer pão, seguindo a receita, você sabe disso, né? Você pode seguir a receita à risca se você não tiver habilidade clínica para fazer pão. Para olhar e sentir. E como é que a gente aprende isso, gente? Esse raciocínio. Fazendo pão. E dando pros filhos comer. Né? E obrigando. Aí depois, quando fica bom, a gente... Tá vendo? Se tivesse prática supervisionada para fazer pão, não precisava submeter as criancinhas à tortura. Eles diziam que gostavam, porque senão... Né? Senão passa fome. Senão passa fome. Então, assim, é isso. Então, você vê que existe, né? Uma lógica. Um objetivo. Uma agenda. Nada é feito assim, né? Essas práticas, como toda prática cultural, ela é selecionada. Ela é selecionada porque ela tem um produto que beneficia uma agência de controle. Eu vou anotar aqui, ó. Certo? E é isso. Bom, eu acho que eu vou só terminar isso aqui. Só falta 2 parágrafos, eu vou terminar. Para. Tá. Então, assim, para terminar a introdução. Tá? Então, isso aqui tudo eu tô estabelecendo do que eu tô falando. Eu tô definindo os termos que eu vou usar para deixar muito claro para todo mundo que tá lendo o que é que eu tô querendo dizer quando eu falo análise de comportamento, o que é que eu tô querendo dizer quando eu falo aba, e o que é que eu tô querendo dizer quando eu falo aba aplicada ao TEA. Ou intervenções comportamentais baseadas em aba para pessoas autistas. Então, são 3 coisas interrelacionadas e indissociáveis, porém 3 coisas diferentes. Né? Então, isso cria um contexto para eu explicar, então, como é que essas práticas todas, né, se desenvolvem ao longo da história, quais os fatores que influenciaram, até eu chegar em qual é, então, o estado atual das coisas hoje. É esse aqui. E é aqui que eu posiciono o problema. Então, vejam, o problema para o qual a nota foi escrito, como uma das respostas e tentativas de solução, ele está absolutamente clarificado e circunscrito. Certo? Né? Então, é nesse contexto que a comunidade analítico-comportamental brasileira, e agora eu posso encher a minha boca para falar sobre a comunidade analítico-comportamental brasileira, porque ela está amplamente representada por todas as associações científicas e profissionais de análise do comportamento no Brasil.
Então, Vocês as entenderam? associações, que cada uma é representativa da sua comunidade menor dentro da comunidade maior, então a comunidade científica com foco na pesquisa básica teórico-conceitual, que é a CBR, né? Que o objetivo da CBR é manter a prática cultural da análise do comportamento e do behaviorismo radical, e a associação representativa das pessoas que estão na prestação de serviço. Sensacional, né? Que vai em oposição ao que a gente falou bastante na semana Sobre passada. o projeto de lei. E sobre as microdivisões, vai, se espalha. Quando a nossa representante mais antiga, a Nossa Senhora, chama todo mundo para conversar, para ouvir, debater, passar não foi um ano escrevendo, porque teve o tempo da publicação, mas quase isso. Foi uns entre 8 e 10 meses. Está considerando os diversos olhares, as diversas perspectivas, né, e os diversos interesses. Exato. E garantindo que existe uma representatividade da comunidade toda. E que isso é para a pessoa autista, no melhor interesse. Eu não achei agora, mas eu vi isso aqui, eu achei sensacional. Que é para que a gente está trabalhando aqui? Então, é isso. Nesse contexto, que a comunidade analítica comportamental brasileira, resgatando a literatura científica, acompanhando movimentos semelhantes no cenário internacional, também estabeleceu parâmetros de formação profissional para prestação de serviços a pessoas autistas. Esse movimento, conduzido pela BPMC, resultou na certificação na CABA-BR, sim, né? E nesta nota técnica orientativa. Que incrível. Tá acabando, a gente fecha com esse parágrafo, assim, com o próximo, né? Sensacional. Então, ai meu Deus do céu, no Brasil a terra sem lei, o Velho Oeste não tem parâmetro, não tem critério, a comunidade não sabe o que quer, ninguém se reúne, porque ninguém... CABA-BR, vou botar um coração do lado dela aqui. Né? Ai, tudo demora um tempão, sim. Demora, porque tem que ser feito direito, não pode ser escrito em burro. Que é gerenciada por uma agência certificadora. Autônoma, acreditada pelos órgãos internacionais de auditoria. Tô vendo. Tá? E que responde a um conselho consultivo que obrigatoriamente tem que ter membros da BPMC. E gata, acreditadora, colaboradora e gestora de outros programas de qualidade pela ANS. São eles que gerenciam a ONA no Brasil. Tá. Gente, tá dando pra entender o peso da coisa? Uau. Eu tenho raiva de gente que não sabe o que tá falando. Então, né, e aí ele só termina dizendo que, né, como em todas as outras prestações de serviço em intervenção comportamental baseada em aba para pessoas de desenvolvimento atípico, os critérios estabelecidos para a formação mínima para atuação, para essa prestação de serviço, para atuação nessa área, são formação teórica, parâmetros de prática supervisionada e formação continuada, que determinam um escopo de atuação delimitado por competências técnicas e profissionais, além de documentações que comprovem práticas de segurança do serviço prestado. Esses parâmetros já existentes poderiam dar suporte à regulação e fiscalização da prática para que consumidores, profissionais de atenção primária, agentes jurídicos e de saúde suplementar identifiquem profissionais capacitados. É muito lindo ler um texto bem escrito. É apaixonante. Ainda que se trate de nota técnica, mas o fato de ser bem escrito dá gosto de ler. Exatamente. As outras 41 páginas que serão trabalhadas ao longo das próximas lives, né? Mas a Helena já botou desde ontem o link para esse documento. Baixem o documento, leiam com atenção, né? Sigam as orientações dessa nota.
E venham na quinta-feira que vem, ao meio-dia, almoçar com a gente, pra gente discutir, debater, vocês fazerem perguntas e a gente eu nem vi o tempo conversar passando. sobre. Eu nem vi o tempo passando. Eu também não. Na hora que eu vi já é 1h05 da tarde. Tchau, bateu o sinal, gente. Até semana que vem. Enterra. Deixa eu tirar daqui de cima. Tem perguntas pra fazer? De repente a gente pode deixar gravado. Vê aí se tem comentário ou pergunta. Não tem. Não tem, né? Não. O meu não gira, tá vendo? Foi fraquíssimo. Olha, ele só... ele não bota ruim. todos os comentários. Eu nem sei como é por aqui, mas aqui gira, entendeu? Eu só deixo aqui. Então. Eu vou tentar deixar, de repente, ele mais aqui no próximo encontro, que pra ficar as na duas cara, né? veem. Eu não preciso nem ficar olhando pro lado. Escuta, por que a gente não ouve tanta divulgação da Cava BR como do que o SPS? Porque é internacional? E o que Porque, me assim, melhora eu ter uma internacional atuando no Brasil? Eu não vou sair do Brasil. Tem Eu mais queria tradição, saber. já tá estabelecido, os critérios são mais claros, são mais fáceis de seguir do Que que da esses Cava BR, aqui? são mais apertados. Tá. E sim, a Cava BR não é perfeita, é cheia de problema, o manual é uma zona, tanto é que eles estão lançando outro manual hoje, que vai continuar tendo que ser super remodelado, né? Então, assim, o que eu indico para as meninas é assim, quando elas perguntam, qual que eu faço? Deixa eu ligar. Pode falar.